Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, visitai a alma dos vossos fiéis e enchei de alegria celestial os corações que vós criastes. Vós chamado Consolador, dom do Deus Altíssimo, fonte viva, fogo, caridade e unção espiritual. Vós, com os vossos 7 dons, sois a força da destra de Deus. Vós, o prometido pelo Pai, a vossa palavra enriquece nossos lábios. Acendei a vossa luz em nossas almas, infundi vosso amor em nossos peitos, e a fraqueza de nossa carne fortalecei-a com redobrada força. O inimigo afugentai, o bem para longe. Dai-nos a paz quanto antes, abrindo-nos caminho como guia. Venceremos todos os perigos. Que por vós conheçamos o Pai, conhecemos igualmente o Filho. Em vós, Espírito de ambos, creiamos todo o tempo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Amados e amadas, minhas irmãs, meus irmãos, então nós vamos dar início ao Tratado da Graça. Então nós vamos usar o nosso livro do Juan Francisco Pozo, A Vida da Graça, Iniciação Teológica. E nesse nosso primeiro encontro eu vou apresentar o livro para vocês e vou ler a introdução. É um livro que eu gosto muito de trabalhar, sempre o uso nos cursos da graça que eu dou, sobretudo como base de iniciação, de introdução a um tema que perdurará sempre na vida do teólogo, que é o Tratado da Graça. E aqui o livro consta de uma introdução, como vocês podem ver no índice, o capítulo 1, a vocação do homem, a vida no Espírito. Primeiro capítulo, a vocação do homem, a vida no Espírito. O capítulo 2, a justificação, porque o Tratado da Graça pressupõe o pecado original e o pecado de cada ser humano. No capítulo 3, a vida da graça, o que é viver na graça de Deus. O capítulo 4, a graça e as obras, o mérito, o que podemos adquirir, como colaboramos com a graça. E o que recebemos de Deus por graça? E o que seria então mérito? E o 5º e último capítulo, a santidade cristã. Então, e também depois, vocês verão que no final do livro, nas últimas páginas, tem uma bela nota bibliográfica. Documentos do magistério da Igreja, manuais da teologia sobre a graça, obras gerais, monografias, leitura espiritual para todos, leituras especiais para pessoas com cultura teológica. Se vê que é um tratado, um livro que trata e procede todo um caminho de iniciação e cita depois obras que, se tiver tempo, nós podemos aprofundar em alguns temas a mais que estes, mas esses são os temas centrais e gerais, e digo mais, troncais, do Tratado da Graça.
Pois bem, eu escolhi esse livro também porque eu acho muito lindo, profundo, muito teológico e a linguagem atrai a modo de fazer. E depois porque nós não temos muito tempo, infelizmente. Mas vamos aproveitar bem o tempo, não é mesmo? Tá bom, então. E na introdução, que vai da página 11 à página 17, eu quero ler, comentar convosco e depois vamos aos poucos estudando temas, capítulo por capítulo, com comentários que me parecerem oportunos para que possamos compreender melhor o Tratado da Graça. Mas eu acho que, lendo a introdução, o autor nos coloca numa linha de compreensão melhor. Então, lá na página 11 diz: o Evangelho de São Lucas recolhe uma das parábolas mais extensas e belas de Jesus. Esta parábola ilustra a realidade de Deus como Pai, cuja bondade e misericórdia para com os homens supera toda a medida. Eis a passagem. Um homem tinha 2 filhos, e o mais novo dentre eles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe da fortuna. E ele repartiu-lhe os bens. Alguns dias depois, o filho mais novo, reunindo tudo, ausentou-se para uma região longínqua e por lá esbanjou os seus bens, vivendo dissipadamente. Depois de haver gastado tudo, houve uma grande fome por aquela região e ele começou a passar privações. Foi então ligar-se a um dos habitantes daquela região, o qual mandou para os seus campos guardar porcos. Bem desejava ele encher o ventre com as alfarrobas, em português de Portugal, com a lavagem, com os restos que os porcos comiam. Mas ninguém lhes dava. Então caiu em si e disse: Quantos jornaleiros, diaristas do meu pai, têm pão com fartura, e eu morro aqui à fome. Vou ter com meu pai e digo-lhe: Pai, pequei contra o céu e para contigo. Já não sou digno de chamar-me teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros, diaristas, funcionários. Partiu, pois, e foi ter com o pai. Estando ele ainda longe, viu o pai. Encheu-se de compaixão e correu a lançar-lhe ao pescoço, beijando-o. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e para contigo. Já não sou digno de chamar-te teu filho. Disse ao pai aos seus criados: Trazei depressa o melhor traje e vestílio, ponde-lhe um anel na mão e calçado nos pés. Trazei o vitelo gordo, matai-o, e comamos em festa, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e encontrou-se. E começaram com a festa. Então esta é a primeira parte do Lucas 15, 11 ao 24, que é a parábola conhecida como a parábola do filho pródigo. Depois, no decorrer do livro, espero comentar convosco que é a parábola de um pai que tinha 2 filhos. Isso é muito importante. Então ele começa a introdução do livro. Espero que vocês possam compreender o cerne do tema. E diz assim: porque a partir dessa parábola ele vai amarrar
todos os temas da teologia da graça, da antropologia, né? Antropologia teológica, o Tratado da Graça. Porque senão nós podemos nos perder. E também o texto bíblico nos ajuda a perceber que quando eu falo de graça, falo de uma outra realidade, que é a do pecado. Certo? Então é muito importante. Vocês verão também aqui que o autor, no nota bibliográfica, ele cita São Tomás de Aquino na Suma. A Suma 1, 2, em algarismo romano, das questões 109 a 114, fala do tema da graça e pressupõe o pecado original, e o pecado que corrobora o nosso pecado original. São temas que poderemos aprofundar também, tá bom? Então ele diz assim, o Pozo: aqui termina a primeira parte da parábola. Até este momento, os intervenientes foram o pai e o filho mais novo. Vamos determos-nos neles, nas palavras e obras com que Jesus os caracterizou, para tentar compreender melhor o mistério do amor de Deus ao homem, a resposta do homem, as múltiplas maneiras por que Deus sai ao encontro e o ajuda para que possa realizar a sua vocação. Na verdade, queridos, é um tema muito lindo, porque o Tratado da Graça procura fazer-nos compreender melhor o mistério do amor que Deus tem para conosco, para com cada ser humano, para com a humanidade. A resposta que o homem dá ao Deus que o procura e as múltiplas maneiras por que Deus sai ao seu encontro. Por que Deus vai ao encontro do homem e de que modo? Porque o mistério, eu gosto sempre de dizer, que é o mistério do Natal. Não é? O mistério do Natal, nós temos até aquele canto em italiano, Tu scendi delle stelle, tu desce das estrelas, de Santo Afonso Maria de Ligório. Quer dizer, não é o homem que vai até Deus, é Deus que vem até o homem. Vocês também têm percebido no nosso curso de Trindade, não é? Não é Deus, não é o homem não é Abraão que procura Deus, Deus vai até Abraão. Não é o homem que faz um ato de fé e pede que Deus venha libertá-lo da escravidão do Egito. A primeira notícia é de uma personagem que fala com Moisés. Moisés, eu vi o clamor do meu povo. Eu vi e vim libertá-los desta escravidão. Então tudo isso nos leva muito a compreender esse Tratado da Graça como um tema muito lindo e que precisa não só compreender conceitos, tradições, textos, fontes. É necessário primeiro encontrar o nódulo, o centro deste tratado para amarrá-lo, para podermos entrar no cerne do mesmo. E aqui na página 13, diz assim: no relato surgiram os temas fundamentais. Primeiro, o fascínio de uma liberdade enganadora, que induz ao abandono da casa paterna. A miséria extrema em que o filho se encontra depois de ter dilapidado a sua fortuna. A humilhação de se ver obrigado a apacentar porcos. E pior ainda, a de desejar alimentar-se com a lavagem que os porcos comiam. Primeiro ponto é isso, né? A liberdade enganadora, o abandono da casa paterna e a experiência da miséria profunda. Segundo ponto, a reflexão sobre os bens perdidos, seguida do arrependimento, a decisão de se declarar culpado diante do Pai
e de se pôr a caminho para regressar. E pede: não me trate mais como seu filho, mas como seu empregado. Que aqui o texto é português de Portugal, como jornaleiro, como um diarista. Ainda mais, porque um diarista, ele não vai todos os dias trabalhar. E se for, e se precisar, e se vai, ganha, e se não vai, não ganha. E é impressionante. E no tempo de Jesus não havia, como chama, CLT. E ele se percebe que é melhor viver assim na casa do Pai do que como ele vivia no mundo. Terceiro ponto, nessa relação entre o pai e o filho mais novo. O acolhimento generoso do pai, prova da imensa alegria que lhe dá o regresso do filho. O fato novo, fato aqui, não é em português de Portugal, fato é veste. Por exemplo, se lá em Portugal, ou em Moçambique, ou em outro país de fala portuguesa, você pedir um terno, um paletó para o casamento, é um fato. Quer dizer, a veste nova, o melhor, o anel e o banquete da festa são símbolos da nova vida pura, digna, cheia de alegria do homem que volta para Deus e para o seio de sua família, que é a igreja. E vocês verão aqui, na nota ao pé de página, ele cita o Catecismo da Igreja Católica, número 1439. Aqui fala de vida pura, é impressionante o tema da vida pura. Quando a gente ouve na missa ou quando a gente lê o Apocalipse, diz: quem são estes e de onde vieram? Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e a alvejaram no sangue do Cordeiro. Meu padre espiritual brincava no nosso tempo de seminário. Como que pode se lavar uma veste, alvejá-la, torná-la branco com o sangue? Exatamente. Essa é a obra redentora de Cristo. É lavar as vestes com o seu sangue e tornar uma vida pura, digna de ser vivida, cheia de alegria. Então, esse é o primeiro ponto abordado, as duas figuras. E agora ele vai explicar melhor. O Papa João Paulo II, na sua encíclica Divis in Misericordia, oferecia umas breves considerações que não permitirão aprofundarmos no estudo da graça, que nos permitirão aprofundarmos no estudo da graça, seguindo o relato da parábola. Vocês já viram que o autor quer apresentar o estudo, o tratado de antropologia teológica da graça, segundo o relato, a partir do texto de Lucas, do filho pródigo. Este filho que recebe do pai a parte da herança que lhe toca e deixa a casa para esbanjar esta herança numa terra longínqua, vivendo dissolutamente. Em certo sentido, é o homem de todos os tempos, a começar por aquele que foi o primeiro a perder a graça, a herança da graça e da justiça original. Outro tema que nós precisamos aprofundar nesse curso, o conceito de graça relacionado ao estado de justiça original. Neste ponto, a analogia é muito vasta. Indiretamente, a parábola estende-se a todas as rupturas de aliança de amor, e toda a perda de graça e todo o pecado. Então, ele, o autor, o pôs usando João Paulo II, trata do tema, abre ao tema que devemos tratar, estado de justiça original,
a herança que a graça nos dá e todo tipo de pecado. Todo tipo de ruptura de aliança de amor com Deus. Esse tema não pode ser abstraído, que é o grande problema. Vocês sabem que eu sempre falo nas aulas. Nós temos muita dificuldade, às vezes, de estudar teologia, porque pegamos um manual de 800 páginas e começamos a ter conceitos técnicos, que são bons, mas me parece que é muito mais fácil aprender os conceitos técnicos meditando, elaborando, refletindo sobre esses conceitos, não é mesmo? E o autor faz isso, por isso que eu gosto tanto deste livro. E aí, continua. Então, ele cita a Dives in Misericórdia número 5, e agora ele vai citar um passo mais à frente desse documento, que eu aconselho vocês a pelo menos a folhearem, que diz: a figura do Pai, no número 6 da Dives in Misericórdia, revela-nos Deus como Pai. O pai do filho pródigo é fiel à sua paternidade, fiel ao amor que desde sempre tinha dedicado ao seu filho. Então, esse é um ponto que me parece muito importante analisarmos. Então, eu vou repetir, que essa aqui é muito importante. A figura do Pai revela-nos Deus como Pai. O pai do filho pródigo é fiel à sua paternidade, fiel ao seu amor, que desde sempre tinha dedicado ao seu filho. Aqui já falando de Deus, né? E é assim, por que Deus procura-nos? Por que Deus procura a humanidade? Porque Deus é fiel ao seu amor. Isso seria um tema de um retiro espiritual, não é mesmo? Porque no fundo é o que nós precisamos entender, que quando nós não correspondemos ao plano de Deus, que é amá-lo e amando-o, amar o próximo por amor dele, nós no fundo estamos sendo infiel a um projeto de Deus. O problema não é o outro, o problema não é Deus, o problema é o meu não a Deus. E aqui ele vai fazer agora um resuminho, que depois eu queria que vocês lessem atentamente. Terminamos essa parte, agora o número 1, ele vai explicar 1, 2, 3, 4, 5, os capítulos mais ou menos do que nós vamos tratar nesse livro, tá bom? Nesse livro. Diz assim: estas são as premissas do primeiro capítulo, intitulado A Vocação do Homem à Vida no Espírito. O ponto de partida é a apresentação de Deus como Pai e do homem como filho que vive na casa do Pai. O filho que se vai embora da casa é, em primeiro lugar, Adão e Eva. Pouco nos deteremos no relato da queda original, mas fixar-nos-emos nas suas consequências, uma vez que afetam todos os homens, que é o pecado original, tema a tratar. Depois do pecado, Deus não abandona o seu projeto de levar o homem a participar da sua vida e começa a preparar a história de salvação que culmina com a encarnação do Filho de Deus, Jesus Cristo, redime-nos, liberta-nos da escravidão do pecado e faz-nos filhos de Deus de um modo que a inteligência humana não conseguiria imaginar. Ser filho de Deus consistirá em incorporar-se em Jesus Cristo. Isso torna-se a realidade mediante a incorporação na Igreja, através do batismo.
Assim culmina a história do primeiro regresso do filho à casa do pai. Prosseguindo o estudo da vida da graça, depois de apresentar o mistério de como o homem volta em Cristo à casa do Pai, à vida com Deus, centrar-nos-emos nos restantes capítulos na situação do homem atual depois da redenção. Bom, o primeiro ponto é pecado, queda e o tratado antigo a gente falava. Né? Qual que é o tratado? Criação, antropologia teológica. Depois, pecado, queda, o tratado da queda e o tratado da elevação, que é o tratado da graça. O homem pecou, Deus vai e levanta. Eu me lembro de um tratado de um autor, não sei, acho que da Idade Média, que apresentava isso, e eu dava tanta risada quando meu professor explicava, ele dizia assim, tratado do caimento e do levantamento, mais ou menos traduzido em português assim. Ponto 2. A recusa dos bens da casa paterna para ir atrás de uns bens ilusórios e efêmeros põe em destaque a profunda desordem do pecado, particularmente do pecado mortal, que supõe uma verdadeira morte para a vida da graça. Quem se afastou de Deus pelo pecado mortal não pode por si só reintegrar-se, nem decidir-se a reintegrar-se na vida da graça sem o auxílio divino. Pois bem, a iniciativa divina que arranca o homem do pecado e o restaura na vida da graça chama-se justificação. Quer dizer, o problema, o homem pecou, fundamentalmente. Nós, quando pecamos, fomos inseridos à graça de Deus pelo batismo. Mas como se dá essa justificação? Como o homem volta à graça de Deus? É o tema do capítulo 2. O pai, olha só que lógica bonita, depois de acolher o filho, de o vestir com o traje novo, introduz-lo no banquete de festa. Com estas imagens expressa-se que a justificação é obra da graça de Deus. A graça que está presente na origem da conversão e no caminho da santificação ao longo de toda a vida. Será a matéria do capítulo 3, então, a vida da graça. Quer dizer, vamos lá. A graça que está presente na origem do processo de conversão é a mesma graça que faz com que o homem caminhe nesse processo longo de uma vida que é a santificação. O capítulo 3, a vida na graça. O capítulo 4 chama-se a graça e as obras. Diante de Deus, as obras em graça adquirem, porque ele assim o dispôs, um direito ao prêmio que se chama mérito. Já disse para vocês que uns podem vir a merecer mais que os outros. Na escatologia, né, a gente fala, há graus de experiência no céu, podemos dizer assim, a grosso modo, porque o mérito que Deus dá. Por outro lado, a graça entra em conexão íntima com a natureza humana e tem influência em todas as suas obras. A graça não suprime nem altera o verdadeiramente humano. Bem pelo contrário, capacita o homem para desenvolver o melhor de si próprio. A graça pressupõe, não prescinde da natureza. Isso é muito temas que nós vamos trabalhar demoradamente, se Deus quiser. E o terceiro ponto desse resuminho dele é o relato da parábola. Prossegue com a entrada em cena do filho mais velho. Vamos escutar? Diz assim: o filho mais velho estava no campo. Eu estou na página 16, hein?
Vocês viram que da 14 nós estudamos o que fala no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 e no capítulo 4. O livro tem 5 capítulos. Tá? Então ele não explicou o capítulo 5. Agora nós vamos estudar. O que nós vamos trabalhar? O relato da parábola prossegue com a entrada em cena do filho mais velho. E vamos ler então Lucas 15, do 25 ao 32, que está na página 16 e 17 do livro. O filho mais velho estava no campo. Quando à volta se aproximou da casa, ouviu música e danças. Chamando um dos moços, pediu-lhes informações sobre o que era aquilo. É que chegou o teu irmão, disse-lhe este, e teu pai matou o vitelo gordo, porque de regresso o encontrou com saúde. Ele ficou irritado e não queria entrar. O pai veio cá fora estar com ele. Mas ele em resposta disse ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem nunca transgredir uma ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito, para eu fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando chegou esse teu filho, que te consumiu a fortuna com meretrizes, mataste-lhe o vitelo gordo. O pai respondeu: filho, tu sempre estás comigo e tudo o que é meu é teu. Mas nós tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque este teu irmão, o caçulinha, estava morto e voltou à vida, estava perdido e encontrou-se. A vida cristã, o autor continua agora, supõe um constante regresso à casa do Pai. Voltar mediante a contrição, essa conversão do coração que supõe o desejo de mudar, metanoia, mudança de mentalidade e conversão. E eu também aqui faço o jogo, mudar. Eu vivia no mundão e volto para a casa do Pai. Mudar-se, transferir-se. Mas o dinamismo da graça, a dinâmica que o processo de conversão gera em nós, não acaba aí. Não consiste somente em evitar no futuro o pecado grave, mas também deve progredir, deve tender para a união cada vez mais íntima com Cristo e, por ele, a participar do mistério da Santíssima Trindade. Nisto consiste a santidade, e todos os fiéis são chamados a ela. É dom e também trabalho, visto que requer uma correspondência livre às graças recebidas. O caminho da santidade tem para cada um as suas circunstâncias pessoais e repetíveis, mas tem também degraus ou etapas pela qual todo fiel que a procura passa de uma a outra maneira. Disso se trata no último capítulo, a santidade cristã. E aqui nós terminamos a introdução. Começou na página 11 e terminou na 17. 2 pontos eu queria antes de fechar essa aula. Depois eu vou deixar um roteiro de estudo, tá? Para que vocês possam tranquilamente trabalhar, sem pressa, sem nenhuma preocupação a não ser aquela de aprender. Que essa parábola eu acho sempre lindo comentar. Não é a parábola do filho pródigo porque gastou tudo. É a parábola dos 2 filhos. Porque se esse menino, o mais novo, ele é pródigo, esbanjão,
O mais velho é avarento. E o avarento aqui não vive como um filho na casa do pai. Eu sempre digo, quando eu vou à casa da minha mãe, eu não preciso pedir licença para entrar. Ela ficaria ofendida. Nem para mexer na geladeira. Ok? Aliás, a única coisa que a minha mãe fica chateada se eu fizer em casa é lavar a minha roupa. Porque ela quer lavar a minha roupa, não deixa ninguém. Ninguém. Ela nem lava a dela, mas a minha ela quer lavar. Porque ela diz assim, ao menos isso eu posso fazer por ti. Como um sinal de amor e carinho, claro. Mas aqui entra que esse cara era avarento. E ele vivia longe do pai. Porque, deixa eu ver se eu acho aqui na versão brasileira, que eu esqueci de trazer do meu quarto a Bíblia de Jerusalém. Mas tá bom, vou ler aqui mesmo essa versão, só para vocês captarem o sentido do que eu estou querendo falar. Não sei se consigo. As parábolas da misericórdia. Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. E diz assim, o filho mais velho, a tradução aqui da CNBB diz, estava na roça, estava trabalhando. Como quem? Como um diarista, um jornaleiro. Não estava na casa do pai. Essa imagem é muito profunda para a gente estudar a graça, percebe? Ele vivia como um empregado. Para dizer que, como o autor utilizou esse tema para falar da santidade, não é santo quem vive dentro da igreja, mas é quem vive com o coração de filho. E esses temas são tão profundos, né, que se a gente tratar seguindo o roteiro desse autor, mais que adquirir conhecimentos teológicos, nós adquiriremos conhecimentos teológicos, espirituais, quer dizer, também vivenciais. Porque se pode fazer uma teologia bem centrada, conceituada e também muito existencial. Tá bom? Então eu agradeço muito a chance a Deus de poder, por causas segundas, dar esse tratado da graça, que há muito tempo eu não dava, e ao mesmo tempo me ajuda na minha conversão, na minha experiência do amor de Deus, na minha mudança de casa, e espero que também ajude vocês. Então, após vocês ouvirem essa aula, acompanhe com o livro ou com a fotocópia na mão e procure sintetizar aquilo que é mais importante. Tá bom? Eu espero que vocês possam desfrutar, saborear desse curso. Paz e bem. Muito obrigado.